Olá, queridos irmãos, boa tarde a todos. Eu trago notícias urgentes para vocês, tá bom? E agora, nesse dia 21/2, olha só, aqui no Globo foi postado às 4h36. O Putin acaba de reconhecer duas regiões separatistas da Ucrânia como independentes. O discurso do líder russo na TV foi recheado de argumentos históricos. Ele alegou que a Ucrânia tem um governo fantoche do Ocidente e que o país representa uma ameaça à Rússia. Na semana passada, o parlamento russo aprovou um pedido para que o presidente reconhecesse as autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, no leste ucraniano. Então tá aí o Putin assinando isso, né? E o que isso representa, né? Vocês vão ler aqui, agora vocês vão entender. O presidente russo Putin anunciou nesta segunda pela TV que reconhece duas regiões separatistas da Ucrânia, Luhansk e Donetsk, como independentes, em mais um passo que ajuda a incendiar a crise naquela parte do leste europeu. Em uma dura mensagem recheada de argumentos históricos, ele alegou que as terras ancestrais do leste ucraniano são russas. Disse ainda que a Ucrânia moderna é uma invenção da União Soviética. A Ucrânia é parte integrante da nossa história, afirmou. Acho necessário tomar uma decisão que deveria ter sido tomada há muito tempo. Reconhecer imediatamente a independência e a soberania da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk, discursou antes de assinar dois documentos. O líder russo afirmou que a Ucrânia não foi capaz de formar um Estado sólido desde o fim da União Soviética e por isso depende de países estrangeiros como os Estados Unidos. Segundo ele, o governo ucraniano é um regime fantoche dos americanos e está buscando criar isso aí que você vê. Tá? Hoje mesmo Zelensky da Ucrânia diz que vai começar a desenvolver esse tipo de problemas aqui, porque se a Europa não os defender, né? Putin se queixou de que quando a União Soviética se desintegrou, houve a promessa de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, pararia de se expandir, mas isso não ocorreu. E que fazendo parte da OTAN, a Ucrânia servirá de base de ataques contra a Rússia. O vizinho vem sendo inundado de estrangeiras, alegou. Tá aí, nas regiões, tá? Rebeldes pró-Rússia comemoram em Donetsk, na Ucrânia, após Putin reconhecer nessa segunda a independência das regiões separatistas. Como tá aqui, irmãos, escrito, tá? O Putin acaba de reconhecer essas duas cidades, são duas cidades da Ucrânia. Essa lei que o Putin acaba de assinar significa que ele reconhece que as duas cidades são independentes, elas não são mais integradas à Ucrânia, não pertencem à Ucrânia e nem devem responder ao governo da Ucrânia. Primeiro, Putin está declarando abertamente, essas cidades agora são nossas, é russa, são independentes da Ucrânia e, como Estado independente, ele vai pôr ali líderes, né, já tem líderes pró-russos ali, a maioria ali da população é russa, e o que ele determinar, ele vai colocar líderes fantoches ali dentro e será o seguinte: a partir de agora as leis que vai imperar dentro daquele território não são mais da Ucrânia. E ele vai atacar as regiões caso, né, ele vai agir usando seus sistemas militares para atacar a região caso a Ucrânia intervenha ou queira retomar o ataque àquelas posições, ele vai entender como um ataque a um Estado soberano. Então isso aí é uma gravíssima violação da soberania da Ucrânia. Você vê que a Ucrânia não tem voz no mundo, né? A Ucrânia não tem poder nenhum, tá bom? Então, mais cedo Putin se reuniu com seu Conselho de Segurança e disse que a ameaça à Rússia aumentará substancialmente caso a Ucrânia se junte à OTAN. Na semana passada, o parlamento russo aprovou um pedido para que o presidente reconhecesse as autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk no leste ucraniano. Especialistas afirmam que o movimento pode inflamar ainda mais o impasse sobre uma escalada perto da Ucrânia que tem alimentado temores do Ocidente de que Moscou possa invadir. A Rússia nega qualquer plano de invasão e acusa o Ocidente de histeria. É óbvio que isso vai inflamar, né? Isso aqui, à medida que Putin está fazendo hoje, o comportamento do Putin hoje é o mesmo durante lá, né, em 1936, nos acordos de Munique. A Alemanha fez a mesma coisa. Existiam os Sudetos, as cidades de maioria alemã, germânica, na Tchecoslováquia, e eles queriam porque queriam anexar, eles reconheceram a independência daquelas cidades e fizeram um acordo.
A França e o Reino Unido buscando fazer a paz e tentando evitar um conflito, foi lá, assinou o acordo, entregou essas cidades da Tchecoslováquia para a Alemanha, achando que não iria ter conflito, ali ia parar. Um acordo foi assinado para que eles não avançassem mais. E aí em 38 eles invadem a Tchecoslováquia, em 39 tomam o país completamente e também vão invadem a Polônia. Isso aqui não vai parar. O Putin está usando de estratégia, ele sabe que apesar dos Estados Unidos querer o conflito, a Europa não é tão unida e não quer isso tanto porque depende do gás russo. Então para você ver o que aconteceu agora, olha as cidades no mapa. Tá? São essas duas cidades que a Rússia está reconhecendo como autônomas, ou seja, a Ucrânia não manda mais nessas cidades, né? Segundo a lei russa. Tá? A Rússia está dando independência para esses países, para essas duas cidades, independência. A Ucrânia e a Europa não vão aceitar e com certeza, irmãos, nós vamos ver conflitos graves vindo por aí. Tá? O presidente ucraniano reagiu, né, o Zelensky, disse logo após o anúncio de Putin que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e Zelensky tuitou que também planejava falar com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e que estava iniciando uma reunião de seu Conselho de Segurança e Defesa Nacional. O ministro das Relações Exteriores da Letônia, uma ex-república soviética, Edgars Reykjaviks, repudiou a movimentação russa e pediu que a União Europeia imponha sanções imediatas ao país. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, reagiu à declaração de Putin e afirmou que diz que o reconhecimento russo de Luhansk e Donetsk viola a lei internacional, a soberania e a integridade da Ucrânia. Para ele, é difícil enxergar como essa situação irá melhorar. O premier britânico também disse que precisa urgentemente conversar com aliados por todo o mundo. Ao mesmo tempo, também nessa segunda, militares russos disseram que tropas e guardas de fronteira impediram um grupo de violar a fronteira da Rússia a partir do território da Ucrânia, e que 5 pessoas foram eliminadas. As informações são da agência de notícias russas. A Ucrânia negou a reportagem das agências de notícias russas, dizendo ser informação falsa, e acrescentou que nenhuma força ucraniana estava presente na região de Rostov, onde o incidente teria ocorrido. Houve mais de 1.500 registros de violações do cessar-fogo em 24 horas no leste separatista pró-Rússia da Ucrânia, um recorde até agora neste ano, informou monitores da OSCE no sábado. Nessa quinta noite de sexta, observadores também registraram 591 novas violações do cessar-fogo em Donetsk e 975 em Luhansk, os dois enclaves separatistas. Então essas regiões agora, né, vão ser armadas até os dentes pela Rússia, como já tem sido. Tá? Vão ser armadas completamente e a Ucrânia não vai aceitar perder essas cidades. Tá? A Ucrânia não vai abrir mão dessas cidades. Então a Europa, os ministros da Europa, do Reino Unido, França, Alemanha, os Estados Unidos estão correndo, fazendo reuniões de emergência para ver o que vão fazer, porque eles sabem que essa medida do Putin de reconhecer essas cidades como autônomas significa que ele não vai mais respeitar a lei da Ucrânia naquele país, ele não reconhece mais como cidades desse país e ele vai invadir ali, vai dominar aquelas regiões e vai colocar armamento bem próximo da capital ucraniana. Ele está entrando no território e quando ele reconhece significa que ele vai entrar, ele vai invadir o país, tá? Ele vai invadir a Ucrânia sem dúvida nenhuma. E a Europa e o Ocidente agora já começa a temer e correr para se unir. E com certeza, né, o Ocidente disse que vai impor sanções duras. E se a invasão ocorrer, isso vai começar, o conflito vai começar. Aí nós teremos graves problemas. Eu vou deixar esse vídeo aqui como parte 1, né, para vocês entenderem. Eu tenho uma outra matéria que eu quero trazer para vocês e logo eu publico. Eu posto o vídeo para vocês aí com a matéria publicada, mostrando os efeitos gravíssimos que pode acontecer no resto do mundo se essas duas nações entrarem em conflito. Fiquem atentos, porque nós estamos à beira do colapso da nossa sociedade.